Olá, bem-vindo ao canal. Se você gostar desse vídeo, assista aos nossos outros vídeos, deixe seus comentários, se tiver alguma dúvida, na medida do possível a gente vai tentar responder e outros colegas também podem responder nos comentários. Além disso, a gente usa esses comentários para tentar descobrir o que vocês estão precisando, qual a ajuda que as pessoas estão precisando, para a gente fornecer essa ajuda aí da melhor maneira possível, sempre respeitando as nossas limitações, que são muitas. E o assunto de hoje é algo eu acho muito especial, gosto muito, mas vejo muita gente cometendo erros essenciais. Nós vamos falar de autodeclaração do trabalhador rural. Essa autodeclaração hoje é o que substitui a entrevista, a antiga entrevista do trabalhador rural. O que eu vou te fazer aqui é, além de primeiro te dizer, cara, é muito importante para o rural, no meu ponto de vista, é a parte mais importante de um requerimento quando você pretende comprovar a atividade rural. Então a gente vai passar aí a autodeclaração do trabalhador rural. Todo requerimento de benefício rural só pode ser aprovado um tempo rural se tiver essa autodeclaração apresentada. Beleza? Então a gente vai entender agora. Eu sei que se você já está vendo esse vídeo, possivelmente você já viu a autodeclaração, você ou precisa dela, e o que a gente vai fazer aqui é mostrar qual a maneira correta de preencher essa declaração. Entender as informações, os campos, é isso que eu quero fazer. Pode ser que esse vídeo fique um pouco longo, mas mesmo assim eu gostaria de dizer que quem está precisando disso, para quem precisa dessa declaração, seja você um profissional, seja você uma pessoa que está precisando de fazer um requerimento rural, ou seja você que já tem a exigência para apresentar esse documento, aqui vai estar todas as informações que você precisa, então assista o vídeo até o final. Isso aí, agora a gente com a tela aberta, eu vou te apresentar aí nesse slide com as informações básicas e representando todos os campos que tem na autodeclaração. O campo 1 da autodeclaração é bem intuitivo, é seus documentos pessoais, suas informações pessoais, identidade e tal. Preencha tudo que possível, preencha todas essas informações do campo 1 que você tiver, né, data de nascimento, nome, se tiver um apelido, coloque esse apelido. Esse apelido é como é que você é reconhecido lá na zona rural. É porque se houver uma pesquisa ou qualquer coisa posteriormente, essa informação vai ajudar. Se você não tiver, deixa em branco. O endereço que você mora, esse endereço, gente, é o seu endereço verdadeiro, é o endereço de residência, não é o endereço onde você exerce a atividade. Porque não é proibido você morar num vilarejo, você morar na cidade do município e exercer a atividade na zona rural. Então, preencha com o seu endereço, seu CPF, seu RG e a data e local dessa expedição, dessa identidade no caso. Geralmente é SSP, e você vai SSP de Secretaria de Segurança Pública e o estado que você emitiu sua identidade. Isso é bem básico. Vamos para o campo aí, talvez o mais importante dele, que é o período de atividade rural e a condição que você estava em relação a esse imóvel e qual a situação da sua atividade, qual a situação que você exerceu essa atividade. Apesar de ser muito simples, apesar de parecer muito simples, muita gente comete erros grosseiros e eu quero que você não cometa esse tipo de erro, porque isso pode ser a diferença entre a concessão ou indeferimento de um benefício, e eu não estou exagerando. Nós temos aqui o período, você vai colocar o período que está caracterizado nessa autodeclaração. Porém, você vai ver aqui nesse segundo campo, condição em relação ao imóvel, que você vai preencher com uma das opções que estão aqui embaixo. Você, nesse período, você era proprietário, você era possuidor da terra, você era um comodatário. Quem é possuidor? Possuidor é quem tem a terra, por exemplo, que recebeu essa terra, usa essa terra, mas essa terra não é dele, é de algum órgão governamental, né? Meeiro, arrendatário, comodatário. Como é que essa terra você tem posse, exerce essa atividade em qual condição? É isso aqui. Você vai usar uma dessas opções e escrever aqui. Como é que você exerceu a atividade nesse período? Foi individualmente ou em regime de economia familiar? Bora, vamos pensar aqui um pouquinho.
você vai perceber nos próximos campos que, de repente, a forma que você colocar aqui, você não consegue desenhar, explicar esse período da sua atividade nos outros campos. Quando estiver confuso, se você achar que vai ficar confuso, faz o seguinte: escreva, faça uma declaração por período. Vamos supor que essa seja a sua condição, essa que eu vou tentar desenhar agora para você entender. Bom, vamos voltar aqui nessa representação aqui que eu quero te explicar alguns fatos que é importante você entender como é que você vai fazer isso na autodeclaração, porque é essencial, é simples. A declaração ela tem que ser a sua forma, através dela que você conta a sua história. Todo mundo tem uma história, mas você precisa de usar a declaração, é a forma que você vai transmitir de uma maneira já sintetizada e mais simples possível para a pessoa que vai estar analisando e vai estar olhando seus documentos. Então é isso, você primeiro precisa contar a sua história. Depois que a pessoa observar aquilo ali, a sua história que está na declaração, o que você está declarando, que ela vai passar para o ponto de olhar sua documentação. Senão ninguém entende nada quando olha o documento. Se não tiver entender, se você vai apresentar 20 TR, mas eu não sei o que você... Se não tiver no seu nome, por exemplo, vamos supor que está no nome do seu pai, ou sei lá, do dono da propriedade, você tem um contrato com ele e tal. Se você não me contar isso, como é que era esse período, eu não vou saber para poder, de repente, te pedir os próximos documentos, algo que possa complementar essa informação. Então, a declaração, entenda dessa maneira, é a sua forma de contar a história para o INSS. Depois que você contar a sua história, através dessa história na declaração, é que a pessoa tem condição de pegar, analisar os documentos apresentados, se forem necessários, e, em alguns casos, através da declaração, o cara vai falar, mas essa pessoa disse isso aqui e não está condizendo com os documentos, então deixa eu pedir tal documento para ela acrescentar. Se você não tiver contado essa informação da maneira certa na autodeclaração, ela nem vai perceber que tem um período, por exemplo, que ficou algo obscuro e ela precisa esclarecer. E só lembrando que se as pessoas não formarem convicção que condiz aquilo que você está apresentando com o que você está declarando, não tem como você ter o documento aprovado, o seu período rural aprovado. Tá? Apesar de ser muito prático, é muito técnico, digamos assim, a maneira correta de se analisar, mas a autodeclaração é importantíssimo e a gente vai passar para um exemplo só para você entender a importância desse primeiro campo. Tá? Resumindo a história, é que a pessoa tem aqui 3 contratos, 2 desses contratos são com a mesma pessoa, digamos com o seu José, que é o proprietário da terra, e tem um terceiro contrato que é com o João. Eu coloquei primeiro contrato porque seria mais um contrato com um primeiro contrato com essa pessoa. E o que tem mais de diferente? No primeiro contrato, a pessoa é meieira. No segundo, é meieiro. Olha só que tem 2 semelhanças importantes. Nos 2 contratos, são meieiro com a mesma pessoa. O que se entende desses contratos? Se entende que não mudou nada praticamente. Continuou trabalhando para a mesma pessoa. A única diferença é que no segundo contrato, a partir de 2005, nesse exemplo, a pessoa passou a trabalhar com mais componentes na família. Podemos imaginar que ela casou-se. Então era uma pessoa solteira, casou, refez o contrato dali para frente, incluindo esse cônjuge. A partir desse momento, então, ela tem aí um regime de economia familiar. No terceiro contrato, já tem bastante coisa diferente. Ela já é arrendamento, é um contrato de arrendamento, não é mais meieiro, então mudou a forma de atividade. A pessoa, seguindo a lógica, que não escrevi, mas entendemos que continue ali, economia familiar, tanto faz, e é uma outra pessoa, um outro tipo de atividade. Tanto nos exemplos aí, por si só, nada disso caracteriza ou descaracteriza a forma que a pessoa trabalha, tá? Se é segurado especial ou não, se é trabalhador rural ou não. Então é só para você entender a diferença. O que eu gostaria de chamar a atenção? Se você achar, e é bem possível, que quando você vai preencher uma declaração, se for para criar uma confusão na história, no entendimento, faz outra.
Você pode fazer quantos você quiser para períodos diferentes. Nesse caso, por exemplo, eu entenderia que o primeiro e o segundo contrato aqui, ó, poderia ser uma declaração só. A gente vem no campo 1, preenche o período, preenche o segundo, coloca que aqui, né, meeiro, a mesma coisa, o proprietário a gente lembra que é o mesmo, a gente vai precisar dele ali para frente, e aqui você vai colocar individualmente, e no segundo período, regime de economia familiar. Beleza? Até aqui dá para explicar bem essa divisão. Mas digamos que se eu colocar um terceiro período aqui, ele pode me complicar ali para frente na forma de eu explicar. Então, como é muita divergência entre um tempo e outro, eu colocaria duas autodeclarações. Eu faria uma para os dois períodos ali, que é o mesmo proprietário e a mesma forma de atividade, só mudando aqui a situação, e eu então faria uma outra declaração com aquele outro período de arrendamento que a gente usou no exemplo, tá? Esse período aqui eu colocaria numa nova declaração. Vamos voltar? Então o campo 1 é bem simples, mas é importante você pensar. Não tem problema se você quiser dividir 3 períodos em 3 declarações. Não tem nenhuma regra com relação a isso. Eu até como analista iria preferir você pegar os períodos mais separados e tal. Se você é um profissional também, você não pode ter preguiça de fazer isso, que pode ser a diferença da concessão ou não do benefício para o seu cliente. Esse campo 2.1 e 2.2 também é bem simples, mas a gente tem que se atentar a ele. No caso de exercício de atividade em regime de economia familiar, informe sua condição no grupo na data do requerimento. Aqui é bacana, olha só. Naquele caso, eu disse que poderia juntar 2 contratos. Um era regime de economia familiar e o outro era individualmente. Ele está falando aqui se era regime de economia familiar, como é que você era? Você era só um componente ou você era o titular daquele documento? Quem é o titular? O titular é quem representa documentalmente, quem é que assumiu o compromisso, quem é que fez o contrato, essas coisas. Tá? Quem gere, digamos assim, a atividade. Então, no nosso caso, como você declarou que um período era individualmente, aqui você pode colocar que vamos supor que fosse titular. Aqui, porque a pessoa vai dar para entender, ó, um era individualmente, então não é desse que se trata, no outro período. Mas eu friso que não teria problema fazer declarações separadas. Aqui você vai informar isso, aqui você vai colocar o nome de todas as pessoas que trabalhavam no período que é regime de economia familiar. Porém, vou chamar a atenção para mais uma coisa. Suponha o seguinte, você tem 2 períodos com 2 grupos familiares diferentes. Ah, mas como é que isso pode acontecer? Ah, você pode viver 10 anos com uma família, se separar e depois construir uma nova família, o grupo familiar mudou. Você não pode vir aqui na mesma declaração e colocar aqui ó, uma cônjuge, companheira e juntar tudo aqui. Como é que a pessoa vai entender? Então o que você tem que fazer? Apesar de ter o espaço lá em cima para você ir preenchendo os períodos, você precisa também, né, a gente precisa ter um pouquinho de noção para ver se vai ficar claro. Nesse caso, são grupos familiares diferentes, eu já aconselho de pronto, se o grupo familiar mudar, toda vez que o grupo familiar mudar, eu te aconselho a fazer uma nova declaração. Mudar só o contrato não tem necessidade, mudar só o período ali, a forma de individual para grupo de familiar, também não tem diferença. Mas se você mudar o grupo familiar, obrigatoriamente faça uma nova declaração para não ter confusão, tá? Então nesse caso aqui é completo, com número de CPF, nome, número de CPF, data de nascimento, o estado civil da pessoa e o parentesco em relação a você. Esse parentesco é sempre você é o titular, você que está declarando, essa pessoa é o que é sua. Essa pessoa é sua esposa, sua filha, seu esposo, né, cônjuge, companheira. Então você vai informar aqui qual é o parentesco dela em relação a você. Isso é importante da gente frisar, tá? Coloque o CPF dessa pessoa direitinho que convive com você. Se você tem a posse dessa terra, a pergunta aqui é o seguinte, você tem a posse dessa terra, você deu essa terra a meia para alguém? Você cedeu para alguém uma parte dessa terra para exercer atividade? Sempre olha aqui o asterisco, gente, ó. É muito legal isso, porque eu vejo as pessoas errando simplesmente por não ler. Forma de cessão, aqui tem um exemplo, arrendamento, parceria, você é proprietário e arrendou durante 1 ano essa propriedade, vem aqui e coloca arrendamento, período
1/1 de 2000 a 2/1 de 2002, no caso 2 anos seria. Você vem aqui, a área cedida, eu arrendei, minha propriedade é 10 hectares, mas eu arrendei só 3 hectares. Você vai colocar aqui 3, só colocou 3, tá? Não precisa colocar aqui, tem gente que vai ali e coloca lotes, não sei o que. A medida oficial é hectare, gente, só dá para analisar se tiver em hectare. O hectare é 10 mil metros quadrados, tá? O importante do hectare é que o hectare é nacionalmente uma medida padrão. E os outros alqueires, todas essas outras medidas, região diferente, ela equivale a uma quantidade de terra diferente. O hectare não, é um padrão legal aí, então você sempre usa em hectare. Vamos para o campo 3.1. Informe os dados da terra onde exerceu a atividade. Naquele nosso exemplo, você vai pegar o registro de TR, se você tiver essa informação, nome da propriedade, município e estado. Lembra que lá no campo 1 eu falei que aquele endereço era o seu endereço de residência. Essa informação é da propriedade. Aqui que você vai colocar o tamanho e etc. Registro de TR, se você possui, nome da propriedade, município, está tudo aqui. Tamanho, área total do imóvel, tem uma observação para a área total do imóvel aqui. Para o caso do condômino, você vai colocar só o seu percentual. Como é que eu faço isso? A terra é de 100 hectares, nós somos em 4, então a minha parte aqui é 25 hectares, então você vai colocar 25 hectares. Bom, como esse vídeo está ficando grande demais, realmente eu imaginei que poderia acontecer, eu vou dividir esse vídeo em 2 partes, eu vou encerrar essa parte agora. Muito obrigado por você ter visto aí, e vai ter um botão em algum lugar aqui com o vídeo seguinte, tá? Com informações, o link para você continuar vendo o parte 2, o nome vai ser igual ao parte 2 no canal. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, com as pessoas que precisam. E até o próximo vídeo, que já vai estar disponível praticamente junto.